Nós hoje vamos abordar o tema chamado Mediunidade, uma tarefa de amor. E é um tema, assim, muito específico, porque é um tema que a gente, na verdade, muitas vezes aborda nos nossos estudos, nos nossos grupos de estudo. Então, fico pensando assim, para uma reunião pública, onde a gente vem para escutar alguma coisa de consolação que possa levantar o nosso ânimo, a nossa alma, não é? O que a gente poderia falar sobre isso? Porque você pode estar sentado aí pensando, eu não sou médium, né? Então, não sei se essa palestra de hoje vai me servir para nada, mas a verdade é que todos nós somos médiums. Porque todos nós recebemos as vibrações, as intuições, os pensamentos dos espíritos. Na maioria das vezes não identificamos esses pensamentos, achamos que são nossos, que nós temos ideias fantásticas e muitas vezes elas foram misericordiosamente sugeridas para nós. Então, de uma certa forma, é importante a gente entender a mediunidade e também para a gente ver como é que a gente vai educar e guiar essa nossa capacidade, seja ela uma capacidade ostensiva ou uma capacidade intuitiva, mas também para que a gente se eduque quanto aos médiuns que estão por aí. Há médiuns e há médiuns, não é? Então, há, por exemplo, esse tipo de mediunidade. Desculpa que está em inglês, eu fiz essa palestra esse domingo em inglês, não é? Mas há quem vá fazer mediunidade para pet mediumship readings, né? Então, tirar as cartas para ver aí o futuro do cachorrinho e sei lá se é verdade. Tem selo de garantia, né? Você vai, né? E serviços com garantia. E, gente, cá para nós, espírita, que é espírita de verdade, não faz nada disso, nem busca essas coisas, não é não? Claro que busca. Vamos lá. Olha, se for brasileiro, então, fala assim, não, eu sou espírita, mas eu vou só checar, não custa nada, que a coisa está tão feia. Deixa eu só ver o que eles têm a dizer, vai que, não é? Então, a gente... E tudo bem, a gente não está aqui para julgar ninguém, nem nada. Eu mesmo, de vez em quando, tenho umas curiosidades, se bem que eu nunca fiz. Mas vejo as pessoas da minha família, o pessoal é fãzão de saber do futuro e essas coisas. Aí vem com umas gravações para eu escutar. Gente próxima. Aí eu fico, uau! Aí são assim, umas previsões bem genéricas, né? Aí eu não sei quanto tempo que eles conseguem gravar aquelas previsões para saber se vai acontecer ou não. Mas enfim, gente, então, o que a gente faz disso? Né? O que a gente entende disso? Aonde a gente vai com isso? Eu estava preparando essa palestra, e aí esse domingo, no Herald de manhã, que eu leio todo dia de manhã, me saiu, tinha uma reportagem grande de um famoso escritor aqui em Miami, na verdade, o David Barry, que é, na verdade, um gozador, né? Ele é um comediante e ele está escrevendo um livro sobre a Flórida e as peculiaridades da Flórida. Então, um dos capítulos ele cita essa cidade aqui nas redondezas de Orlando, né, Marcelo? E ele fala que é uma cidade muito peculiar, porque, na verdade, se você precisar de um encanador no final de semana, você não encontra. Mas se você precisar de alguém que coloque as cartas em uma emergência, com certeza você vai encontrar quem faça. Porque em toda esquina tem um psychic reading. E não é exagero. Na verdade, eu estava falando sobre isso esse final de semana, e aí ele vai e fala, ele conta a experiência dele, que ele foi... E aí entrou numa sala escura com umas velas, ele sentou e a mulher, então, a médium, não é, começou a falar com ele se a palavra lata tinha alguma coisa, e ele vai, muito gozado, eu me concentrei, busquei nos meus arquivos lata e nada vinha na minha cabeça.
E aí ela fala, mas onde você coloca a lata é muito importante. Aí ele começou a pensar, e aí ele vai contando da experiência. Agora seus pais estão aqui, aí tem umas maquininhas que eles colocam. E tinha uma pessoa sentada na plateia que veio falar comigo que ela tinha passado pela experiência e que tinha sido exatamente assim. E que eles põem sei lá o que é exatamente, mas é uma máquina que faz som. E aí a médium diz, olha, você vai ouvir a voz do seu pai, da sua mãe, né, do seu ente querido que desencarnou. Nossa, vai dar endereço. E aí ele começa a escutar um barulho. Aí ela fala, você está escutando? Aí ele se esforça para escutar, mas ele não está escutando bem. Eles estão falando com você. Eles estão falando, preste atenção que você vai escutar. Ele é muito engraçado. Mas essa moça que estava sentada domingo, ela confirmou que é assim mesmo, que puseram a maquininha para ela e disseram que eram os entes queridos que estavam ali falando. E foi $60 a consulta. Ok, gente? Se alguém tiver interessado. $60. Aí eu vi, aí eles puseram essa foto, aí eu fiquei pensando, imagina, gente, se o Concha estivesse 5 médiums que estivessem aqui on duty, não é? On a regular basis, digamos assim, então a gente nunca ia precisar de dinheiro, porque ia ter fila, não é? Suzana, Marcelo e mais um, sempre on duty aqui para quem chegar e quiser umas rápidas informações do mundo espiritual, não é? Falar rapidamente com um ser querido. Então, imagina se nós tivéssemos um número de médios aqui apostos, não é? Para dar essas mensagens. Então a gente fala assim, brincando, não é? Mas o negócio é sério. Então vamos passar para o lado mais sério da coisa. Então vamos lá. Como se sentiria um espírito familiar sendo evocado a se comunicar por um preço X? Vamos pensar no espírito, não é? Então, um espírito de um ente querido, ele vai ser chamado. Então, imagina que eu perdi uma pessoa que eu amo muito e eu vou consultar uma pessoa, ela vai me cobrar uma quantia X. Como será que esse espírito se sente? E quanto que você pagaria? Quanto vale uma mensagem espiritual? Não é? São perguntas estranhas para a gente, mas são perguntas que a gente encontra dentro da codificação, no que é o Espiritismo, dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, onde há uma reflexão em torno da mediunidade paga no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então são perguntas que na verdade são colocadas ali. E mais importante, que tipo de espíritos estão à disposição a qualquer hora para atender a assuntos de ordem material. Então, no meio do dia eu saio do trabalho e preciso de uma consulta e vou chamar o espírito X e a gente acha que o espírito X está disponível para vir responder às nossas questões. Ele deve estar sem trabalho no plano espiritual, né? Porque a qualquer hora ele vem para responder às nossas questões. E se são as questões materiais, são espíritos que ainda dão importância às coisas materiais. Então, algumas reflexões para a gente fazer. Aí, vamos ver então o que diz o Espiritismo a respeito dessas questões. Que a gente vai apresentar um vídeo, na verdade, um vídeo que faz um summary, né, um resumo. E o que eu fiz? Esse vídeo foi feito em inglês, ok? Então, de ontem para hoje eu coloquei uns captions nele e fiz num programa que não saiu assim 100%. E no primeiro slide eu me embolei, então tem uma frase que aparece 2 vezes. Se você entende inglês, escuta. Se você não entende inglês, lê, mas fique consciente que vai ter um pequeno delay entre o que eu estou falando e a mensagem em si. Vamos lá. Fabulous news. We have here with us today a very special guest. Her name is Suzana Simões, and she's going to bring us some clarity on some really, really phenomenal rumors that are going around. You probably have already heard about a guy named Allan Kardec. He is claiming since the 1800s that 1, the spirits exist, 2, that we are all mediums,
and that we can communicate with the spirits. I know. You are probably freaking out about this in the same way that I am. But Susanna is here, and she's been dealing with this Allan Kardec and these spirits for a very long time. So we are hoping that she will be able to explain to us a little bit about these rumors. They are stirring our society. People are freaking out about the idea of being mediums and what does that mean, and etc. So, Susanna, good afternoon. It's so nice to have you here with us. Can you please tell us a little bit about Kardec, mediumship? I mean, what is that all about, and what is that? Is there a purpose for it? Hi, it's a pleasure to be here with you today. And yes, so we are all spirits, and if you think about it, it really makes sense. Just like I took my jacket off right now, that's pretty much what happens once we pass away. We just get rid of that heavy garment and we move on. And so the same way that I'm talking to you over there, and I was talking to you, you know, the fact that we are with a jacket or without a jacket, we still can talk to one another. So yes, the spirits can talk to us. So a lot of times we'll have a thought, and we're going to transmit that thought. And without knowing that that thought was not created by your own mind, but was suggested by a different mind. In that sense, we're all mediums because we're all under the influence of other minds. Your mind might influence mine, and we're here having a conversation. The same way we can capture other ideas and transmit the ideas. A lot of times we think that they belong to us, but they really don't belong to us. They were suggested to us. So again, in that sense, yes, we are all mediums. We are being influenced. I like to say we are walking out there under the influence of the spirits. Okay? Now, why? Why? What's the purpose? Are we supposed to do something with this? Right? Perhaps lots of money, if you can actually hear the spirits, and you know, you can open a shop and you can be like getting a huge line of people and giving them some like really cool information. I mean, that would be an outstanding business, right? Yeah, and many people do that. And then some people, you know, they like use the spirits and they like help others, for example. That's kind of a little bit of a different track, so to speak. So, you know, people do what they do. I mean, we're not here to talk about what others are doing and how they're living their lives. I mean, we're all free, we have a conscience, we have our own responsibilities. But here is where Kardec comes in place, and the teachings that he brought make the whole thing so special and so different under this philosophy that's called Spiritism. So, in Spiritism, we know that we have this ability. Now, it was given to us for free. You're born with that. And so, God is tremendous. And God is such a powerful force and a loving force in our lives. And so God is, when I say God, I say God's laws and the entire universe. God is really into the business of making our lives better and making our living easier. So God has given us mediumship as a tool, not to be commercialized, not to become a profitable way of living, because God meant for it to be available for everyone. Think about it for a moment. So there's some certain things in our lives and in our society, certain services that we study for, that we become very knowledgeable about it, and that we charge. So there are some services that people who are not wealthy or don't have the resources, they have to count on insurance companies. Let's say with psychology, for example, which is such an essential service for the soul. Many people can get few visits only because they are limited
to the insurance companies because they cannot afford to pay for a very good therapist. And I'm not here to talk about the business of psychology, but I'm here to say that mediumship is a tool of love, is a tool that was meant to be available to everyone, regardless who you are, regardless where you live, regardless what you do, whether you can pay or not. It was given to us freely, so we can be freely used to assist others in all capacities, in all situations, in all ways of living. So now let's also think about something else, right? I have a very good friend and his name is John. And John is a dentist, okay? Now, imagine this. I'm a medium. And as a medium, my job is to go out in the community and find people for John to see. And then I find I'm really good because I'm very personable, I talk, I know a lot of people, I have a lot of connections. So I bring all these people into John's office. And John has tremendous amount of knowledge and he's an awesome professional. So he sees all these people, they leave his office feeling a lot better. And then I say, well, I brought you here, I was the medium, you're gonna pay me. What? Pay me? He had the knowledge, he did the job, he owns it, it's his job, it's not mine, I just took you over there. I am a messenger, I am just the medium. I am not the one who has the knowledge, I'm not the mind behind the treatment. Same idea, think of Edgar Cayce, right? I mean, the guy used to get out of his body and be in touch with spirits, and then he would come back and he would tell the person who just walked into his office, hey, this is the treatment, go ahead and do this. And people after people and after people who didn't believe in anything, they end up getting better, all right? Now, if you would charge, what was he charging for? For his knowledge, he didn't know anything. He didn't do anything. He just had the capacity, like we all do, to capture the ideas of the spirit. So the knowledge didn't belong to him. He cannot charge for knowledge that's not his. So, in Spiritism, mediumship is a labor of love. It is an instrument that God has given to us in order to deliver love, in order to make our lives easier, in order to help one another. Guess what? The biggest beneficiary from this work is not the person who you're helping, but it's yourself. Because in doing so, you are learning, you are growing, and you are potentialized and unfolding this tremendous amount of love that you have in yourself, and that is the essence of who you are. So I hope that I could, bring some light, shed some light over this very complicated topic, but don't freak out. It's so about love. It's all good. Love. Open your channels. Open your mind. Imagine that your mind is this really big window. Open it up. Let the sun in. Let the voice of the good spirits into your head. Now remember, in order to communicate with the good spirits, you gotta tune your own mind to the high frequencies of life, so that in that way, you can be tuning with the voices that are also interested in love and in helping. And since we are mediums, whether you can truly hear or hear inside your head or hear in your ears or not, you will be able to identify every single good thought that comes to your mind. And the spirits, once they see that you are truly committed to help, guess what? They'll pair up with you. They'll make you and them an awesome team, and you're going to become a super instrument of God, helping others here, making others' lives better, and also seeing a tremendous improvement in your own life. Thank you very much for having me here today. She's good. Yeah. So
Eu faço isso para os meus alunos, né? É uma técnica que a gente usa lá na universidade, onde a gente atualmente faz pequenos vídeos, porque os alunos não conseguem prestar atenção em nada muito longo. Então, vídeos de 7 a 10 minutos no máximo, interativos, né? Porque para eles poderem acompanhar. Mas a palestra é isso, gente. Em suma, é isso aí que a Suzana falou, né? Mas vamos ver de onde vem, então, os subsídios para esse pensamento. Como a gente pode ver, não se trata só de médiuns ostensivos, né? Porque cada um de nós é um médium levando uma mensagem. Então, tudo que foi falado aqui dentro desse contexto serve para cada um de nós. Hoje a gente mandou um e-mail para todos os nossos colegas de trabalho avisando que nós estamos saindo da universidade. E um a um eles entraram na nossa sala surpresos com a nossa decisão, para falar, para saber e conversar. E foi gratificante para mim escutar que eu, para eles, representei durante os 3 anos que lá trabalhei uma pessoa calma, um agente de paz dentro do grupo de professores. Então, foi o que me falaram, mas você é uma pessoa que traz tanta paz, você é uma pessoa que traz uma energia tão boa para o departamento. E no departamento eu não estou mediunizada. A gente, né, trabalha pelos canais da intuição em toda parte. Então não precisa ser dentro do centro espírita. Mas vamos lá então. O Evangelho tem um capítulo chamado Dai de graça o que de graça recebestes. E lá há uma passagem de Jesus no Evangelho de Mateus que diz: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. E vai continuar dizendo: esse dom da cura lhes havia sido dado aos discípulos gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Jesus recomendava que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então o Evangelho vai delinear para a gente todas as referências necessárias no que tange ao uso das coisas divinas: a oração, o perdão, a salvação, o uso da mediunidade. Por muitas vidas nós pagamos por esses favores, digamos assim, não é? E confesso que talvez fosse mais fácil pagar do que essa trabalheira toda que a gente tem que fazer, não é não? Era muito mais fácil, principalmente se a gente tem os recursos, chegar lá e dizer: quanto é a salvação? $3.000. Tá bom, vou economizar uns meses, eu volto aqui a 6 meses com $3.000, 6 meses de trabalho, tá tudo certo. Do que uma vida inteira dessa ralação chamada transformação íntima. Ninguém merece. Ninguém merece. Todo mundo, parece igreja de todo padre fala, todo mundo concorda. Amém. Ninguém merece. Não é? Então, mas gente, a gente hoje já sabe que a gente não pode comprar. Não adianta sair distribuindo dinheiro por aí, querendo ajudar os outros, achando que essa distribuição de dinheiro está comprando um lugar no céu, porque não compra, se nós não nos as cartas vivas do Evangelho citado na abertura da noite de hoje. Deus não vende os benefícios que concede. E aí a passagem, não é, que Jesus, conhecida, que Jesus expulsa do templo os mercadores, condenando o tráfico das coisas santas. Então, como a gente falava, a venda do perdão, a venda do reino dos céus, não é? As orações pagas, não é? Faz uma oração forte. Qual o preço de uma oração forte? Tem oração fraca, média e forte, que a gente vende aqui no centro. A forte sou eu, Marcelo e mais uns médios poderosos. Se quiser... Sou eu, não. Se quiser. Agora, se for média, a gente arruma umas outras pessoas na casa. Se for fraca, tem um outro grupo. Gente, não funciona assim, né? Isso é uma bobagem sem tamanho, não é? Uma bobagem sem tamanho, porque... Primeiro que isso de poder é uma ilusão, não é?
A gente sempre fala isso, aqueles que estão na frente do movimento, com os cargos de mais responsabilidade, sem dúvida nenhuma são os maiores devedores, não é? Com débitos imensos dentro da história das religiões, sendo dada a oportunidade para ver se agora, sob as luzes do Espiritismo, conseguem finalmente acertar. Então é misericórdia de Deus. Então tudo isso que eu falei é bobagem. Vamos em frente. Então aqui, os médiuns receberam de Deus um dom gratuito de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, e não para lhes vender palavras que não lhe pertencem, visto que são fruto não são fruto das suas concepções, nem de suas pesquisas e nem de seus trabalhos pessoais. Então, muitas vezes, dentro da casa espírita, os espíritas gostam muito, porque acreditam na energia, na alma. Então há toda uma prática de uma medicina alternativa, por exemplo, e muitas vezes as pessoas querem saber se cobram ou não. E a gente não vai dizer que cobra não, mas vai dizer que leia o texto 26, capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, use a sua própria consciência e discernimento e decida como vai usar a sua potencialidade. Por quê? Porque os espíritos estão sempre com a gente. Eu não tenho a menor dúvida de quando eu estou atendendo os meus pacientes, eu posso fazer a minha oração, eles estão ali junto de mim, mas eu não estou passando para o meu paciente uma informação ou um conhecimento que não me pertença. Eu posso estar sendo inspirada pelos canais da inspiração para acessar dentro de mim, nos recursos que eu angariei através do meu estudo, da minha dedicação, do meu esforço e do meu dinheiro. Então, eu ponho esses recursos dentro de mim e, através dos processos intuitivos, eles guiam os meus pensamentos, assim como guiam no atendimento fraterno, para que a gente encontre os recursos do Evangelho dentro dos escaninhos da nossa mente e passe para a pessoa. Mas no momento em que a gente começa a misturar a doação daquilo que é nosso com informações que estão sendo trazidas para nós, vira mediunidade. E a gente volta ao Evangelho segundo o Espiritismo para guiar as nossas práticas. A informação que está sendo passada te pertence ou não? Se não te pertencer, você vai colocar um preço nela? Você está cobrando por um conhecimento que está sendo passado através de você, mas que não é resultado das tuas conquistas. E muitas vezes é uma gray area para muita gente. E aí a nossa recomendação é estude o Evangelho e analise sua própria consciência. Se houver dúvida, diz Kardec, abstenha-se. Se houver qualquer dúvida, é melhor a segurança de se abster do que correr o risco de entrar por esse caminho. Que tipos de espíritos vêm a essas pessoas que colocam esses psíquicos, por exemplo? Não pode, gente, ser espírito sério. Aqueles que estudam o livro dos médiuns vão aprender que os espíritos sérios, primeiro, não dão orientações específicas, porque interfere no livre-arbítrio da criatura, não é? Eu me lembro com clareza uma vez que uma moça veio falar comigo, aqui de Miami, numa situação muito difícil, e ela disse, veio uma mensagem do Brasil, de uma médium muito confiável, dizendo que era importante que eu voltasse para o Brasil. Eu falei, olha, até onde eu sei, até onde eu estudei no livro dos médiuns, um espírito superior jamais falaria isso. A mulher estava completamente perturbada com aquela informação. E não faz sentido pensar que um espírito superior vai passar qualquer tipo de informação que perturbe as criaturas. As mensagens dos espíritos superiores são mensagens gerais, são mensagens de consolação, de esperança, de educação, mas nunca falam especificamente as nossas questões materiais.
Agora mesmo, nessa troca de empregos que a gente estava, meses refletindo, meses buscando perceber, não é? Qual era o melhor caminho profissionalmente, e algumas vezes a gente falava, pô, fala aí pra mim, o que é pra eu fazer, não é? Porque seria tão mais fácil. Mas se tivesse sido falado pra gente, teria roubado o quê? Teria roubado a riqueza do processo que foi mergulhar portas adentro da nossa própria alma e buscar os valores importantes que guiariam a nossa decisão, não é? O que é mais importante para mim nessa hora? É o desenvolvimento intelectual, é a academia com os títulos, com as honras, com os alunos que te põem no alto do pedestal e o teu ego sai pelo espaço afora? Ou é sentar com a minha filha de 12 anos em casa e fazer o homework dela? Então a gente vai fazendo, não é? A avaliação importante, e os espíritos não roubam da gente a preciosidade desse processo de buscar perceber quais são os valores que nos guiam na nossa caminhada. Nada contra a academia, eu amo a academia, saio deixando um pedação do meu coração lá. Mas o que caracteriza os espíritos elevados é o desinteresse. O desinteresse completo. Os espíritos elevados, eles atendem sem qualquer interesse pessoal. O médium sério não mistura o seu próprio interesse, que é o dinheiro, o lucro, de qualquer forma, sob qualquer pretexto. Ele separa uma coisa da outra. Opa, fui para trás. Então, diz lá no Evangelho, quem conhece as condições em que os espíritos bons se comunicam, a repulsa que sentem por tudo que é de interesse egoísta e sabe quão pouco é preciso para os afastar, jamais poderia admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que aparece e que os convoque a tanto por sessão. Vou pular isso aqui no Espiritismo, vou pular isso aqui, que são textos que tem mais a ver com a reunião em inglês. A mediunidade, aí outro aspecto para a gente pensar, não é? É que a mediunidade é uma faculdade móvel. Então, para alguns nascem com uma predisposição física para desenvolvê-la de forma ostensiva. Às vezes, como a minha mãe, com 12 anos, ela já sentava na mesa mediúnica e fazia educação mediúnica. A minha mediunidade desabrochou com, 35, 40 anos. Tem mediunidades que são só intuitivas. A minha era só de arrepio, eu sentava e arrepiava. Antes de fazer prece, antes de fazer palestra, não é? Não tem no livro dos médiuns, Kardec não incluiu essa mediunidade, mas deveria, não é? A mediunidade de arrepio. Mas era uma mediunidade consistente, porque eu sentava para fazer a palestra. A hora que eu fechava o olho, todos os meus cabelos subiam. Que era, hoje eu já reconheço como mais... Essa palestra era forte, era arrepiada mesmo. Era na palestra, para fazer palestra. E aí a gente hoje já percebe outras manifestações do nosso próprio corpo antes da gente se levantar. Mas, então, é uma mediunidade que é dada, mas pode ser retirada a qualquer momento. Então você abre um business, né? E aí você começa, as pessoas vêm, e os espíritos estão ali. Aí você começa a fazer muito dinheiro, mais e mais e mais. Aí um dia entra Marcelo para saber lá algumas notícias. E tudo certo aí, pessoal? Vamos lá? E nada, né? Aí você faz o quê? Inventa. Então, isso que dá asas e dá espaço para o charlatanismo e para todas essas coisas. Não é uma arte nem um talento. Então, não pode se tornar uma profissão, porque você não vai fazer uma profissão contando com a assistência de uma segunda pessoa. Você tem que fazer o delivery, não? E se a pessoa falta, você não atende? É basicamente o que acontece, a ideia por trás disso. Então, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa do qual não se é realmente dono. E afirmar o contrário é enganar a pessoa que paga. Então, se a gente fosse abrir, por exemplo, se eu fosse abrir um negócio né, com uma mediunidade, eu teria que ter um disclaimer, um aviso e um contrato legal que diria o seguinte: bem-vindo à clínica da doutora Suzana Simões.
você será atendido pelo Dr. Luiz Saião através de mim. Você está afirmando através desse contrato que entende que o serviço sendo prestado, o conteúdo, a prescrição, o conhecimento por trás da consulta não me pertencem. Dessa forma, você garante através desse contrato que jamais entrará na justiça contra mim. Tem que ter um disclaimer, não é? Não é? Porque se você agir assim, então pelo menos você não está enganando a criatura, cobrando por uma coisa que não é sua, não é verdade? Saião. Muito bem. Pegou pesado. O que é? Luiz Saião pegou pesado. Saião pegou pesado. Pois é. Muito bem. Não é de si próprio que o explorador dispõe, mas do concurso dos espíritos, das almas do morto que ele põe a preço de moeda. E aí, como a gente já falou, né, esse tipo de tráfico, esse tipo de comércio é o que dá esse espaço para a incredulidade, para o charlatanismo, para a superstição. Então vamos agora assistir esse vídeo que ilustra bem esses conceitos que a gente está falando. Pode ir. Vamos lá. Vai, espírito, escreve. Aqui, vamos lá. Vou escrever um romance aqui agora, hein? Vamos lá. Será que eu sou canhoto na hora da mediunidade? Peraí. Vou deixar mole aqui. Acho que não pode encostar em nada. Agora é. E na vontade de fazer xixi. Ó. Isso sou eu que tô fazendo isso, sou eu que tô fazendo. Esses garotos aqui. Gente, como é que é? Venha, espírito, vem. Eu quero aqui o escritor, espírito. A, B, vamos lá. Uma letra. Espírito. Eu não vou pensar em nada. Não tô pensando em nada. Tô com a cabeça fora da mão. E a mão não tá mexendo não. Peraí. Vamos no impulso e... Oh, meu Deus do céu. Será que é a caneta? Peraí. Deve ser lápis. Chico Xavier era lápis, né? Ó! Não existe. Vem. Pois vamos! Que susto, cara. Que é isso? O que é isso? Pergunto eu, né? O que você tá fazendo aí que não tá aqui no meu braço, aqui, escrevendo aqui o livro? Ele tá escrevendo o quê? Como que? Um romance. Vem, pode vir pro braço aqui que eu tô pronto aqui. Vem. Cadê? Vem. Vai escrever não? Osvaldo, você não vai psicografar. Mas por que não? Eu não sou médium? Sim, mas a sua tarefa na mediunidade não passa pela psicografia. Mas por que não? Mas eu só você ver espírito, igual eu tô vendo você aqui. Que graça que tem isso? Que isso rende pra pessoa? O negócio bom é escrever, fazer livro, né? O que define se o trabalho mediúnico é bom não é o tipo da mediunidade, é o médium. Se é um trabalhador disciplinado, disponível, aberto ao serviço do bem, isso é o que conta. Mas quem fica famoso, quem vende livro é o médium que escreve romance, né? Como é que é? É isso, eu tô apertado. Esse negócio dessa crise aí me derrubou geral. Eu tô sendo de extra, entendeu? Então vamos parar de papo. Trata de escrever aqui um best-seller, uma coisa boa, que eu tô sentindo que você tá inspirado hoje. Vamos lá. Melhor. Paulo Coelho já morreu? Paulo Coelho. Então é isso. Dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não. Tá também fama, prestígio, dar autógrafo, tirar selfie. Fã do livro que você vai escrever aqui agora aqui, ó. Já que você quer tanto escrever um livro, por que você mesmo não escreve? Para que utilizar da mediunidade? Não escrever, eu não sei escrever, eu não tenho dom de escrever, né, minha parada? Eu sempre fui mal em redação, entendeu? Não, eu quero mesmo ceder meu braço aqui, você escreve e eu gerencio a venda, porque eu sou bom de matemática. Você acha que não dá trabalho ser um médium psicógrafo? Ele é apenas uma caneta ambulante? Uma caneta rica, se for esperto. Osvaldo, tô vendo que realmente você não sabe o que representa o trabalho de um médium. Posso não saber o que representa, mas eu sei quanto custa. Ok, então. Vai escrever? Eu não. Aliás, nem eu nem ninguém. Lamento te informar, Osvaldo, mas sua mediunidade está suspensa por tempo indeterminado. Você acaba de perder uma oportunidade de ouro nessa encarnação. Vai. Ei, espírito, vai na volta aqui, não vai me deixar agora. Ei, menino,
Meu Deus, se você não quer escrever um livro, a gente faz outra coisa. Você sabe pintar quadro? Não? Sabe dançar? Ó, médium dançarino eu não vi ainda. A gente pode ganhar uma nota no Faustão. Hein? Se vira nos 30? Partiu? Moni. Muito bem, gente. É engraçado, mas dá o que pensar, né? Dá o que pensar, ilustra de uma forma bem leve e engraçada as coisas que a gente falou que são sérias. E esse capítulo, ele termina com os Espíritos dizendo: Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aqueles, pois, que não têm do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Eles são categóricos. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo que possa dispor materialmente. Se você precisa trabalhar tanto que não tenha só um dia na semana, esse um dia na semana vai ser apreciado pelos espíritos sem se comprometer espiritualmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam dos que fazem deles um trampolim por onde podem subir. Deixa o Marcelo voltar aqui para mim. Então, esse é o fim do capítulo 26. Tem que sair e voltar. E aqui a gente trouxe desse livro para ilustrar o conceito que os espíritos trazem no Evangelho, do livro Meus Pedaços do Espelho, escrito por Marlene Nobre, sobre experiências do tempo em que ela passa com Chico Xavier, a frase da mãe dele quando diz: seja a tua mediunidade como harpa melodiosa, aceite a pobreza, pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça dolorida, e quanto à vaidade, não guardes essa peçonha no coração. E olha a palavra de Emmanuel: Chico, você não passa de um animal, uma besta que carrega documentos importantes. Às vezes, os cavaleiros dão um trato melhorzinho à besta, mas não por ela, e sim pelo transporte dos documentos. Então, colocando em perspectiva o trabalho do médium como alguém que é simplesmente um mensageiro, um transporte de um documento, de uma preciosidade que vale a atenção e o cuidado dos espíritos. E ele é, para nós, a maior referência depois de Jesus em termos de mediunidade. Então, e do uso corretíssimo da mediunidade em todos os tempos. Então aí a gente vê uma foto dele jovem com seu pai ao seu lado. E diz aqui que Chico, ele foi pobre, bem pobre, passou por inúmeras dificuldades. Então narra a doutora Marlene Nobre que uma dessas grandes dificuldades aconteceu no ano de 1939. O pai dele cai em estado grave, com um reumatismo muito renitente, que lhe impõe certa paralisia durante algum tempo. E na ocasião, as duas pessoas que trabalhavam na casa para o sustento da família, inclusive muitos irmãos que ele tinha, eram somente ele e o pai. Mas não conseguiam muita coisa além dos 200 mil réis antes do cruzeiro. De modo que os médicos aconselharam que ele usasse um tipo de injeção naquele tempo, que eram chamadas injeções de ouro.
Eu não sei classificar do ponto de vista de farmacologia, diz Chico, o termo exato, mas cada injeção custava 150 mil réis. E eles faziam 200 mil réis, cada injeção. Ele era obrigado, o pai dele, a usar 2 por mês. Então, a nossa renda dava mais ou menos para 2 injeções e ficamos atrasados com as despesas da família durante quase um ano, porque levou muito tempo para ele recuperar a saúde. No ápice da moléstia é lançado no Brasil a Lume Obra, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E Chico relata que o pai escutava tudo que contava em um dia sós com ele. O pai diz para ele: Chico, eu soube que este livro saiu de você e foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você entregou esse livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós podermos ganhar dinheiro, porque nós estamos atrasados com as contas do nosso armazém. E ele vai então responder: papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos que nos ajudam, mas como paga, vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível. Eles não permitem isso. Nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse. Os livros são deles e não nossos. E eu peço ao Senhor para não pensar nisso não. O Senhor não fique preocupado com isto, porque as crianças vão crescer, tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar e na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos. Os nossos amigos de Pedro Leopoldo são boníssimos e eles irão nos ajudar com os nossos credores. Íntegro. A mediunidade íntegra, limpa, pura, de um espírito que passou pelas necessidades materiais. Vendeu como quem não vendeu naquele Brasil em termos de livros. E nunca, quando ele, bem falado pelo pai, era mais pobre do que muitos dos pobres que estavam sendo ajudados, usou um tostão do dinheiro dos espíritos a benefício de si próprio. Então o que ele faz? Ele angaria para ele, não é? A companhia dos espíritos iluminados através de uma vida altruísta, uma vida elevada, de valores elevados. Então a mensagem final é: para que serve a mediunidade? Tenhamos em mente de que esse é o serviço da mediunidade, é o serviço de assistência, de caridade, de amor. Estamos falando de Chico, mas pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser aquele que está sendo um mensageiro de uma mensagem que vai modificar a vida de uma pessoa. E quando a gente estava aqui fazendo no domingo, o Marcelo fez 2 perguntas no final que eu não consegui responder, porque eu fiquei sem tempo, mas resolvi acrescentar a palestra. Para que serve a mediunidade e onde praticá-la com segurança? Então, Emmanuel, na introdução de um livro Nos Domínios da Mediunidade, diz: cada médium com sua mente, cada um de vocês com a sua mente, cada mente com seus raios, cada mente emite raios, emite ondas, e essas ondas, elas são personalizadas com as observações e com as interpretações de cada um de vocês. Então, onde nós estivermos, na nossa maneira de ver a vida, de perceber a vida, há quem olhe o sofrimento e diga: Senhor, obrigada por esse degrau de luz. Há quem olhe o sofrimento e diga: Senhor, você esqueceu de mim. Olha a diferença da onda mental que está sendo projetada, não é? Então, cada médium com sua mente, cada mente com seus raios, que vai ser personalizado de acordo com o nosso universo interior. E conforme os raios que nós projetamos, ergue-se a nossa casa espiritual. Cada um de nós tem uma casa espiritual composta pelas energias que nós lançamos. São energias de esperança,
São energias de fé? São energias daquele que quer aprender? São energias daquele que busca ou são energias daquele que questiona a sabedoria divina? Daquele que se encontra, porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos momentos escuros. A doutrina não remove isso da nossa vida, mas quando a gente tem Jesus no coração, a nossa casa mental é uma casa sustentada pela nossa fé. E uma casa sustentada pela fé é uma casa de luz, onde os espíritos superiores vão encontrar acolhida, porque eles são atraídos pela luz, porque eles são luz, numa questão de sintonia e de afinidade. Então, meus queridos, o lugar propício para o desenvolvimento da mediunidade é na casa espírita, que vai proporcionar a gente o desenvolvimento dos valores e de uma fé raciocinada, que fará que cada um de nós saia daqui, volte aqui e ande por aí, levando esta casa de luz, reflexo exterior da mente, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós vivemos. Não precisa ser uma casa perfeita, mas tem que ser uma casa adornada pelos nossos esforços diários, pela nossa vontade de querer superar. Estes são os adornos que nós vamos colocando nas paredes, que nós vamos plasmando no ambiente psíquico do nosso ser, fazendo desse ambiente psíquico uma moradia de paz, onde os espíritos de luz vão encontrar em nós os companheiros, os times que nós falamos na mensagem inicial, e nós seremos então com Jesus, trabalhadores médiuns do bem na Terra, melhorando as nossas vidas e a vida daqueles que caminham conosco. Então, caprichemos. Muita paz, que Deus abençoe a todos vocês.